Fala, rapaziada, Alexandre na área para mais um vídeo aqui no canal. Nesses vídeos eu tô falando sobre o rolê do Odisseu, depois que ele saiu da Guerra de Troia. Ele foi para Cicones, terra dos Cicones, onde que ele faz um saque, daí tem que sair fugido de lá. Depois ele vai para a terra dos Lotófagos. Os Cicones eram até parceiros do povo de Troia. Depois ele vai para os Lotófagos, o pessoal, a galera dele começa a comer umas plantas lá e fica doidão. Ele tem que arrastar o pessoal pro barco. Depois ele vai para a ilha de dos Ciclopes, que ele fura o olho de Polifemo e dá uma treta danada, porque o Polifemo era filho de Poseidon e ele precisa do mar para voltar para casa. Aí ele vai para uma ilha de Éolo, camarada que controlava os ventos, que é importante para a navegação. Por causa de uma curiosidade dos seus marinheiros, eles abrem um saco onde que os ventos estavam contidos e dão um vendaval e leva eles de volta para a ilha de Éolo. E quando eles chegaram lá, ó, vocês são amaldiçoados, cai fora daqui. Curiosidade é perigoso, não seja curioso. Os marinheiros aproveitaram que Odisseu estava dormindo e abriram o saco, não era para abrir. O principal lá de Éolo deu um vento favorável para os caras chegarem em casa. Por causa disso atrasou o rolê todo. Já tinha o Poseidon que já estava chateado com ele. Agora eu vou falar do Odisseu, a aventura dele na terra dos Lestrigões, os caras altão, monstruosos, canibais. Tem o trailer do filme do Nolan, que vai sair no cinema, acho que é esse mês. Tem uma cena lá que só pode ser os Lestrigões, os caras altão, matando pessoal, os marinheiros do Odisseu, só que eles estavam usando placas, armaduras prateadas. Não é por aí, vocês vão entender. Terra dos Lestrigões. Depois de escapar de vários perigos, Odisseu chega à terra dos Lestrigões, uma raça de gigantes canibais. No trailer você vê diferente do que está no livro. A princípio, tudo parece tranquilo. Odisseu envia alguns homens para explorar o local. Já estava preocupado, né? Já tinha dado ruim nos outros lugares. Ele mandou uma galera ali na frente. Mas eles são capturados. O rei dos Lestrigões devora um deles e ordena um ataque aos navios gregos. Os Lestrigões, se eu não me engano, eles pegam umas pedras gigantes e ficam jogando no barco. Eles gostam de brincar de batalha naval. Os gigantes lançam enormes pedras do penhasco. Eles ficam num penhasco, pegam as pedras e jogam lá no barco. E a pedra, buf, tipo uma batalha naval, afundando quase toda a frota. Os caras jogando pedra, irmão. Pedra. Quando eles não comiam as pessoas, eles afundavam o barco com pedra. Em seguida, pescam os marinheiros sobreviventes e os comem. Olha só a estratégia do cara. O cara joga uma pedra, o barco afunda, aí os marinheiros ficam lá se debatendo na água, eles pegam os marinheiros, igual a pescaria mesmo, e vai... Meu Deus, que terrível. Apenas o navio de Odisseu, abençoado por Atena, escapa porque ele teve o cuidado de deixá-lo ancorado fora do porto. Malandro, deixou fora do porto, vai lá vocês lá, vê lá o que tem lá. Depois vocês me contam. Aí os caras chegaram lá, os caras do penhasco começaram a atacar pedra, começaram a comer os marinheiros e só o barco de Odisseu que se livrou desse rolê maldito. Meu Deus do céu. Uma lição que a gente tira disso: a prudência e a cautela de Odisseu salvaram sua vida, enquanto quase todos os seus companheiros morreram. Aí, cara, é interessante. Cada ilha que ele vai, cada lugar que ele frequenta, ele vai perdendo marinheiro. Chegou lá no Polifemo, comeu os marinheiros dele. Ele chegou nos Lotófagos, os caras não queriam entrar no barco. Chegou lá nos Lestrigões, os caras foram comidos. O barco foi... Aí já teve um desfalque danado. Só o barco dele sobreviveu. Quando ele saiu de Troia, ele saiu com a marinha dele. Porque cada rei grego, ele levou o seu exército. Porque foi uma coligação de reinos para tentar invadir Troia e recuperar Helena. E cada um com seu exército, cada um com seu representante, cada um com seu rei. E o Odisseu era o de Ítaca. Ele não foi só com um barco, ele foi com vários, foi com uma frota, assim como Aquiles também foi com a frota dele lá para a Batalha de Troia.
E já na terra dos Lestrigões, só sobrou o barco de Odisseu. Olha como o cara traz tragédia para si. Vamos falar agora da ilha de Circe. Os sobreviventes chegam à ilha da feiticeira Circe. Só sobrou o barco do malandro e o malandro ainda cai na ilha da Circe. Ela recebe parte da tripulação como um banquete. Ele também foi malandro. Quando ele chegou lá na ilha, ele falou assim, ó, vai lá, faz uma... A mesma coisa que ele fez com o Lestrugão. Vai lá, dá uma olhada lá, vê se tem alguma treta e depois me conta. Não vou não. Vou agora não. Vai vocês. Então, ela recebe parte dessa tripulação com um banquete. Ó, come, uma mulher bonita, come aí, fica à vontade. Mas coloca uma poção na comida e transformam os homens em porcos. Eles comeram o que a Circe deu, ela era uma feiticeira, e eles viraram porcos. Apesar da aparência de animais, eles continuam com a consciência humana, que é o pior possível. Não bastava ter uma aparência de porco, mas você com a consciência de que você virou um porco e que tu estava naquela situação. Olha só, você não tem uma mente de porco, você é um homem com corpo de porco. Avisado por um companheiro que escapou, teve um malandro que meteu o pé. Odisseu vai enfrentar Circe. No caminho, o deus Hermes, aquele mensageiro, tem umas asinhas no calcanhar, o deus Hermes lhe entrega uma erva mágica chamada Mole, que o protege do feitiço. Chegou o Hermes lá, Odisseu, ó, a Circe está lá, ela vai dar um rango para tu, tu não come, ou come. Mas tem essa porção aqui, que isso aqui é tipo um antídoto. Se tu comer isso aqui, essa erva, você não vai virar um bichinho lá, porque ela transforma todos os homens que vão na casa dela em bicho, em feras. Então não coma, tá? Porque os deuses já estavam intervindo em socorro de Odisseu. Pô, o cara só se ferra. O deus Hermes lhe entrega uma erva mágica chamada Mole, que protege do feitiço. Surpresa, Circe. Surpresa por não conseguir encantá-lo. Pô, o cara comeu meu rango e não virou porco. Circe devolve a forma humana aos marinheiros e torna-se aliada de Odisseu. Teve uma conversa onde ela fica encantada com ele, ele deita-se com ela, porque ela ficou, porra, esse cara não foi enfeitiçado, ela ficou achando que ele era, sei lá, um deus, e se afeiçoou a ele, e ele faz tipo uma barganha com ela, ó, recupera, transforma meus marinheiros, eu preciso deles a forma natural, eu não quero que eles permaneçam como porco. Teve todo esse diálogo lá. Também teve antes um entreveiro entre os dois, que ele ameaçou ela fisicamente, então ela ficou admirada com a coragem do Odisseu. Circe devolve a forma humana aos marinheiros e torna-se aliada do Odisseu. Eles permanecem cerca de 1 ano na ilha. Depois disso tudo, de virar porco, voltar a ser homem, Odisseu se deitou com ela. Eles ficaram ainda 1 ano lá com a Circe, comendo do bom e do melhor. 1 ano curtindo ali, né? Demorou para meter o pé. A Circe deveria ser uma companhia muito agradável. Recuperando as forças, ficaram 1 ano recuperando as forças, eu sei, recuperando força e gastando força. Antes da partida, Circe orienta Odisseu. Vem cá, vou te falar um negócio. Você precisa descer lá no mundo dos mortos. Você vai lá pro o nosso, né? O nosso não, Deus me livre e guarde. Como a gente entende, o inferno. Você precisa ir lá no inferno, o mundo dos mortos. Que na época da Grécia não era um inferno cristão, né? Onde que só vão os maus. O mundo dos mortos dos gregos vai os maus e os bons. Né? Tem um lugar apropriado também para as pessoas que não fizeram tão mal assim, mas ficam todo mundo na mesma prateleira. Antes de partir, Circe orienta Odisseu a descer ao mundo dos mortos para consultar o profeta Tiresias. Porque o Odisseu queria saber como é que estava, como é que está a Ítaca, como é que ele chega lá, se ele vai chegar, ele queria saber o futuro dele. Então Tiresias lhe revelaria como poderia finalmente voltar para casa, porque a tara de Odisseu era voltar para casa, para Penélope. E ele vai à Terra dos Mortos, ele reencontra companheiros de batalha, encontra com Aquiles,
tem um papo interessante entre os dois, que ele fala, o grandioso, ele exalta Aquiles, e Aquiles fala que preferia ser um escravo, um empregado, do que ser um herói morto. E ele encontra a mãe, ele não sabia que a mãe dele tinha morrido, a mãe dele disse que morreu de tristeza por ele não ter voltado para casa. Aí ele encontra, ele precisa fazer tipo uma poção, alguma coisa misturado com o sangue de um animal, para que as almas, que ele, por exemplo, o Tiresias só poderia se comunicar com ele se Tiresias bebesse o sangue daquele animal, daquela feitiçaria que a Circe orientou. Então tinha como entrar em contato com os mortos desde que ele bebesse esse sangue. A mãe dele conseguiu falar com ele através disso. É uma coisa bem assustadora esse encontro dele no mundo dos mortos. Vou ficando por aqui. Depois a gente continua aí esse rolê do Odisseu depois que ele desceu ao mundo dos mortos e esteve na casa de Circe durante 1 ano assistindo TV, tomando cerveja, vendo um jogo de futebol, vendo a Copa do Mundo e a Grécia perdendo, porque a Grécia joga nada. Deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo. Tô indo nessa.